Olá, meus irmãos, Pai do Senhor. Hoje eu gostaria de falar com os irmãos sobre os dons. Quero fazer aqui uma introdução sobre os dons, amém? E eu vou falar aqui das três categorias dos dons que existem. São três categorias que podem ser vistas na Escritura, na Palavra de Deus, e uma delas pode ser percebida naturalmente, né? Essas três categorias de dons naturais, dons espirituais e dons ministeriais. Nós iremos falar depois de dons ministeriais com mais propriedade e também sobre os dons espirituais com mais propriedade, com mais fundamento nas Escrituras. Amém? Mas hoje eu queria fazer uma introdução a esses dons aqui. Isso é importantíssimo para nós podermos entender esta coisa maravilhosa chamada dom que Deus concede aos homens, né? Vamos ler aqui, ó. A palavra dom vem do latim e significa dono, que quer dizer dádiva, presente. É a capacidade que algumas pessoas têm para o desempenho de determinadas tarefas de forma fácil e natural, mas que para a maioria das pessoas apresenta certo grau de dificuldade. Então, o que é dom? Vem do latim, né? Dono, e significa o que? É uma capacidade dada, né, por Deus para que, de forma natural, para que as pessoas possam possam fazer e realizar atos e coisas, né, diferentemente de outras pessoas. Algumas têm certos dons naturais e outras não. Então os dons são divididos em dons naturais, espirituais e ministeriais. Eu quero falar primeiro dos dons naturais. O que é um dom natural? Um dom natural é aquele dom que a pessoa nasce com ele, né? Nós podemos, e todos esses dons vêm de Deus, amém? Todo dom perfeito vem de Deus. Mesmo a pessoa não crente, que nasce nesse mundo, ele recebe dons de forma natural, ele nasce com determinados dons. Algumas pessoas nascem com determinadas habilidades naturais, ou seja, elas não precisam aprender determinadas coisas. Não é difícil nós olharmos para o mundo hoje e percebermos que algumas pessoas têm um dom vamos dizer assim, uma eloquência natural. Ele fala bem, se expressa bem, e muitas dessas pessoas nem tiveram um estudo normal, né, o estudo convencional. Não, algumas não. Hoje é um pouco difícil, todo mundo frequenta a escola, né? Mas nós podemos ver que no passado havia algumas pessoas que não iam na escola, né, não frequentavam o estudo formal, mas que tinham uma capacidade de transmissão da mensagem, né? Uma capacidade de fala, uma capacidade ou um dom natural para transmitir as coisas, para falar, uma eloquência que provinha do próprio ser humano, né? Que vinha dele próprio e não foi aprendida. Claro que há coisas que nós podemos aprender e até quando recebemos alguns dons, nós podemos aperfeiçoá-los, amém? Mas eu quero falar da questão natural das pessoas. E nós precisamos entender que quando Deus criou o homem no Éden, Deus deu a ele toda a capacidade, Deus criou um homem perfeito, amém? A queda atrapalhou no desenvolvimento do ser humano, porque o ser humano, o pecado, atrapalhou a vida do ser humano e afetou tanto a inteligência quanto a natureza, a criação, afetou capacidade intelectual do homem, afetou a espiritualidade do homem, né? O homem morreu espiritualmente lá no Éden e várias coisas foram afetadas pelo processo do pecado. Então o pecado degenerou o homem lá no Éden. Mas mesmo assim, o homem ainda ficou com algumas características que vinham do próprio Deus. Amém? Nós não podemos negar que há pessoas que têm capacidade natural para fazer coisas que ela não aprendeu, não recebeu através de uma tradição ou do estudo. Ela tem uma capacidade natural de fazer aquilo. É fácil nós observarmos no mundo hoje
várias pessoas que nascem com um dom natural. Nós estávamos vendo um tempo atrás, nos canais de TV, um garoto de 6 anos de idade que era um gênio na matemática, né? É óbvio que ele não aprendeu com 6 anos de idade, ele não poderia ter, não pode ser um gênio da matemática só porque ele estudou com 6 anos de idade. O que, que ele pode ter aprendido? Ele poderia ter aprendido tudo sobre matemática com 6 anos de idade? É óbvio que não. Ele tem uma capacidade intelectual superior, ele tem algo que ele recebeu, tanto pela genética, né, ou de forma natural, algo superior, algo que transcende a ele mesmo. Amém? Isso é um dom natural, isso é um dom dado para o homem para que ele fosse capaz de realizar algumas coisas e que outros não pudessem realizar. É aquilo que distingue ele. Amém? E agora a questão é, o que a pessoa faz com esse dom? Aí já não é problema de Deus. Todo dom vem de Deus. Amém? Mas o que a pessoa faz com o dom, aí é problema da própria pessoa. E isso está relacionado com o livre-arbítrio do ser humano. Ninguém pode negar que Adolf Hitler, vamos falar aqui um pouco da Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler, ele também participou da primeira, mas foi na segunda que ele tomou o protagonismo, né? Adolf Hitler, ninguém pode negar que ele era um orador excelente. Se você vê algum vídeo na internet sobre as mensagens que ele transmitia, né, os discursos que Adolf Hitler fazia, ele é extremamente hipnotizador. Ele tinha uma capacidade de conduzir as pessoas e de ativar as emoções das pessoas de forma tremenda. Ele tinha uma capacidade de fala indistinguível, né? Uma capacidade de fala que poucas pessoas têm. Ele foi capaz de mudar uma nação, ele foi capaz de conduzir uma nação a praticar todas aquelas atrocidades a partir da sua fala, da sua oratória. Ele tinha um dom natural que o distinguia dos outros. Amém? Agora a questão é, claro que Deus não deu o dom para ele fazer isso. Amém? Deus não deu o dom para ele fazer isso. Ele não nasceu com esse dom natural que Deus concedeu lá no início para o homem, né? E ele pode ter recebido ou Deus dado a ele no próprio nascimento, ou Deus, ou ele recebido por meio da genética, né? Ele pode ter recebido esse dom e Deus não deu esse dom para ele para que ele fizesse aquilo. Amém? Mas ele optou por fazer aquilo. Então o livre-arbítrio, o dom foi dado por Deus. Ele teve uma capacidade tremenda de uma eloquência poderosa para convencer todo mundo. Ele tinha aquela capacidade. Mas em vez dele usar isso para o bem, ele usou para o mal. Amém? Então algumas capacidades ou alguns dons que são recebidos de forma natural podem ser usados para o bem ou para o mal. Nós, como cristãos, entendemos que todo dom natural que recebemos, ele é para glorificar a Deus. Todo dom serve para glorificar a Deus. Há pessoas que nascem, e aí nós podemos fazer uma associação com a vocação, amém? Com a vocação. Algumas pessoas nascem com dons, né, de cuidar de outras pessoas. Eles têm dom para cuidar de outras pessoas, uma vocação para trabalhar na área da saúde ou em outras áreas que mexem com o ser humano. Eles conseguem, têm capacidade de perceber as emoções, os sentimentos e conseguem trabalhar com o interior das outras pessoas. E essas pessoas devem trabalhar e fazer estas coisas, usar esses dons para glorificar a Deus, não só para ganhar dinheiro, não só para se autopromover, mas para agradar a Deus. Então todo dom natural que é recebido por Deus é para a glória de Deus, amém? É para glorificar ao Senhor. Mas algumas pessoas não usam esses dons para glorificar a Deus, acabam usando para seus benefícios próprios, amém? Para se autopromoverem, para ganhar alguma vantagem, e aí então complica por causa do pecado no mundo,
as pessoas usam de forma errada os dons naturais que Deus deu. Então, há dons naturais e que são essas capacidades que o ser humano tem de forma natural para fazer as coisas, amém? Diferentemente de outras pessoas. Alguns nascem com dons naturais, e são diversos dons naturais. Ninguém pode negar, vamos ver, quando nós olhamos para um jogador de futebol, alguns aprendem a jogar futebol, outros nascem com um dom para jogar futebol. Amém? Ele é capaz, ele tem certas habilidades que nasceu com ele já nasceu com aquilo. E é diferente, ele tem uma capacidade superior dos outros. E ele deve usar essa capacidade para glorificar a Deus, para fazer aquilo que ele quer fazer, mas sempre para glorificar a Deus. O fim último é glorificar a Deus. Amém? Há pessoas que nascem com capacidade intelectual superior, outras nascem são diversos dons naturais e que os irmãos podem pensar aí, né, raciocinar um pouco, e você vai lembrar de alguns deles aí, que são dons que nascem com o ser humano, que estão nato da natureza humana, e esses dons também foram dados por Deus, amém? Mas também há na Bíblia, na Escritura, outros dons, os dons chamados espirituais, que são dons que Deus concede aos homens pelo Espírito Santo. E esses dons são dados extremamente para a igreja. Então Deus concede, Deus o Pai concede os dons naturais para todos que nascem, né? Nem todos têm certos dons, mas algumas pessoas têm, e é óbvio que, de certa forma, todos devem ter algum dom natural, né? Recebido de forma natural, por causa da criação lá, quando Deus criou. Mesmo o homem caído, ele pode ainda ter alguns desses dons, dado por Deus, o Pai, amém? Esses dons naturais. Todo mundo pode ter, as pessoas crentes e não crentes podem ter esses dons. Mas os dons espirituais é diferente. Os dons espirituais e os dons ministeriais, que nós vamos falar aqui um pouco, eles são dons dados pelo Espírito, por Cristo. Os dons ministeriais, né, os dons de ofícios ou ministérios ou serviços, são dons dados por Jesus Cristo. E os dons dados pelo Espírito Santo são aqueles chamados dons espirituais. E esses dons espirituais e os dons ministeriais são dados por Deus para a igreja. Eles são específicos para a igreja, para os cristãos, amém? Para aqueles que creem no nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Todo aquele que crê pode receber esses dons, amém, irmãos? Então a palavra, nós vimos que no latim a palavra dom, né, o dom no sentido secular, né, dono em latim, dom, a capacidade de produzir e de ter características diferentes de outras pessoas, né, capacidade de fazer coisas que outras pessoas não são capazes. Olha só que coisa interessante. Há pessoas que aprendem música, né? Aprendem música tocando, aprendendo, estudando música, amém? Mas eu conheço fatos, né, e histórias de pessoas, inclusive pessoas que eu conheço pessoalmente, que aprenderam música não com estudando, não aprendendo a música propriamente dita, mas aprendendo de forma natural, ou seja, de ouvir a música, de saber a música, aprenderam a tocar sozinhas, sem ninguém ensinar, aprendeu todo aquilo que era necessário para fazer música sozinha, né? Ou seja, tinha um dom natural, era um autodidata, ou já tinha aquele dom musical, aquela tendência, né, para a música dentro dele. É um dom natural que Deus concede, amém? E os dons espirituais são aqueles dons que o Espírito Santo concede. E aí nós vamos usar uma palavra, que é a palavra grega, né? Charisma, aonde Paulo é o que mais usa essa palavra entre os escritos do Novo Testamento. Nós podemos ver que as epístolas pastorais também trazem esse
tema, né, esta palavra, charisma, que é uma palavra no grego, para dons, né? Mas é Paulo quem mais usa essa palavra, e essa palavra está relacionada com a graça de Deus, né? Charisma é um dom imerecido de Deus, é uma dádiva, um presente. Então, dom é uma dádiva, um presente de Deus, amém? Para o ser humano e para a igreja em relação aos dons espirituais e ministeriais. Essa palavra charisma, ela vem do grego, e outra palavra que também que Paulo usa quando se refere aos dons espirituais é o pneumáticos, né, que traduzida em nossa Bíblia como dons espirituais. Pneumático vem da pneumatologia, né? Pneuma, espírito, né? Então são dons dados pelo Espírito Santo. Então quando ele fala de dons espirituais, ele usa a palavra pneumáticos, amém? E quando fala de dons no geral, né, ele usa a palavra charisma ou charismata, amém, irmãos? Que quer dizer dádiva, presente, dom gratuito de Deus, amém? Então todo dom, ele vem de Deus e ele é gratuito para nós. Os dons espirituais, eles são dados para a igreja de Cristo. A igreja de Cristo, ela recebe dons espirituais para a capacitação do crente. Esses dons espirituais servem para três coisas. Primeiro, para a edificação da igreja e dos crentes, amém? Quando nós falamos igrejas, devemos lembrar que nós não estamos falando de templo, amém, irmãos? Não estamos falando de paredes, mas de pessoas. Então, primeiro, qual a finalidade dos dons espirituais? A edificação dos crentes, da igreja de Cristo. Segundo, o aperfeiçoamento dos cristãos. E terceiro, para manifestar a glória de Deus, ou a sabedoria de Deus, amém? Então, tanto os dons espirituais quanto os ministeriais, eles são dados por Deus para a edificação da igreja, ou seja, a igreja precisa ser edificada através desses dons, para o aperfeiçoamento, para que o cristão se torne mais cristão, seja melhor, conheça mais sobre Deus, tenha mais fé, né? Tenha a sua fé fortalecida e assim por diante, para manifestar a glória de Deus. Por quê? Porque quando nós vemos uma manifestação do Espírito, o nome de Deus é glorificado. Amém? E assim também é na questão dos dons ministeriais ou de ofícios, né? De serviços, que são aqueles dons que nós encontramos em Efésios 4. Depois nós vamos falar com mais propriedade sobre esses assuntos aí. Amém, meus irmãos? Então os dons espirituais são dons que o Espírito Santo concede à igreja. É uma capacitação sobrenatural. Esses dons espirituais é uma capacitação sobrenatural dada pelo Espírito. É coisa que as pessoas não podem aprender. Amém, irmãos? Não podem aprender por si própria. Vou dar um exemplo aqui, como o dom da ciência, né? Ou o dom da sabedoria, lá no livro de Coríntios, que depois nós vamos estudar sobre isso com detalhes. A sabedoria ali é uma capacitação sobrenatural, amém? É uma sabedoria acima da sabedoria que o homem pode conseguir somente estudando, lendo e assim por diante, e na sua vida cotidiana. Ele pode adquirir esse tipo de sabedoria, mas a sabedoria ali do Espírito é uma sabedoria sobrenatural, dada pelo Espírito Santo, amém? Como o dom da ciência, né, ou do conhecimento também é dada pelo Espírito Santo, o discernimento de espírito e os diversos outros dons espirituais. É uma capacitação do Espírito Santo, é uma capacitação sobrenatural que vem sobre o crente, e isso é importantíssimo aqui, depois nós vamos estudar melhor. Todo cristão pode receber um dom espiritual, amém? Todo cristão pode buscar um dom espiritual e receber para aquilo que for útil. Amém, irmãos? Para aquilo que for útil. O Espírito distribui os dons espirituais para aquilo que for útil, necessário. Então, a igreja necessita
o Espírito está disposto a distribuir esses dons. E esses dons nós recebemos pelo Espírito, por um ato voluntário do Espírito, como também nós podemos buscar, né? A Bíblia também diz que podemos buscar esses dons espirituais. Amém? E os dons ministeriais, ou dons de ofício, né? Ou aqueles dons que são de serviço, que são os dons de pastor, mestre mestre ou doutor, né? E evangelistas e assim por diante. Eles são dons também dados por Cristo, amém? É uma capacitação espiritual, aliada, e depois nós vamos estudar melhor, ela é aliada à vocação ou a algum dom natural que o homem tenha, amém? E essa capacitação espiritual que o conduz a ser líder, são dons de liderança, né? Entre aspas, liderança, porque quando nós falamos de liderança, muitas pessoas pensam alguém mandando nos outros, né? Não é isso, é um dom de liderança no sentido de que ele vai receber uma capacitação espiritual como pastor para guiar o povo. Amém, irmãos? E é importante dizermos que isso são dons, são dádivas, são presentes de Deus, são capacitação sobrenatural de Deus para que o homem exerça uma função. Amém? Não são cargos, não são cargos. Depois nós vamos aprender que há muitas pessoas hoje que têm cargos de evangelistas, que têm cargos de pastores, que têm cargos, né, de teólogos, mas que não são mestres nem doutores, e que não são pastores, e que não são evangelistas, porque não tem o dom, só tem o cargo. E não é difícil nós percebermos isso na geração em que nós vivemos, em que as pessoas, nós facilmente podemos observar várias pessoas que estão em cima do púlpito e que não têm o dom da palavra, amém? E não têm o dom de conduzir o povo, de amar o povo e pregar para o povo, ensinar o povo e conduzir o povo a pastos verdejantes, amém? Nós podemos identificar nesta nossa geração pessoas desse nível, evangelistas que nunca evangelizaram e ganharam uma alma, amém? Mas usam cargo de evangelista. Então, cargos não tem nada a ver com dons. O que nós vamos falar é sobre dons, amém? Então, nós vamos depois se aprofundar na questão dos dons espirituais e dos dons ministeriais de forma mais profunda, amém? Que Deus em Cristo vos abençoe. Se foi só uma introdução ao tema, para que nós possamos entender um pouco melhor. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.